Fernando Haddad e Arthur Lira sentam à mesa para debater reoneração da folha de pagamento. E você vai ver também. Enquanto o futuro do DPVAT segue indefinido no Congresso, vítimas de acidentes de trânsito ficam sem indenização por falta de recursos. Estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste devem enfrentar epidemia de dengue em 2024. Pasta da Saúde corre contra o tempo e prioriza a vacinação de crianças e adolescentes. Justiça do Maine recoloca Donald Trump na disputa à presidência do estado. Decisão agora está na mão da Suprema Corte Americana. E ainda, governo paquistanês revida ataques iranianos e bombardeio que chama de esconderijos terroristas no país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reúnem hoje para negociar a reoneração da folha de pagamento. O governo pretende criar uma alternativa para tratar do impasse da medida provisória. Vamos ver. O tema gerou embate entre a equipe econômica do governo e o Congresso. No fim do ano passado, o governo federal tentou driblar a decisão do parlamento e reonerar, ou seja, cobrar nova tributação dos 17 setores da economia que mais empregam no país. Com a reação do Congresso à decisão do governo, Haddad busca uma alternativa para a desoneração. Ele já se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente Lula, além de ter tido encontros com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com os líderes do governo na Câmara e no Senado, José Guimarães e Jacques Wagner. A expectativa é que Arthur Lira escute o que Haddad tem a propor, mas qualquer decisão deve acontecer somente em fevereiro, quando as atividades parlamentares forem retomadas e for possível negociar com os líderes partidários. O ministro busca uma solução que atenda tanto o Ministério da Fazenda, que prevê um rombo de 32 bilhões de reais com as renúncias aprovadas, não previstas no orçamento de 2024. Uma possibilidade cogitada pelo governo é enviar um projeto de lei relativo ao tema, que também enfrentaria dificuldades no legislativo, além de levar tempo. O Congresso Nacional aprovou a prorrogação da desoneração e derrubou o veto presidencial que queria reverter a decisão dos parlamentares. E o seguro DPVAT tem indenizações suspensas por falta de recursos. Uma indefinição na lei que reformula o seguro obrigatório para vítimas de acidente de trânsito impede que quase 10 mil pessoas recebam auxílio desde novembro do ano passado. A Caixa Econômica Federal, que atualmente administra os recursos do DPVAT, suspendeu os pagamentos de indenizações a vítimas de acidentes de trânsito registrados após o dia 14 de novembro do ano passado por escassez de fundos. Até 2020, o DPVAT era cobrado no licenciamento dos veículos, mas a obrigatoriedade foi suspensa. Porém, a expectativa é de que o pagamento do seguro dos danos pessoais por veículos automotores terrestres deve voltar ainda neste ano. O projeto de lei complementar foi apresentado no Congresso Nacional para retomar a cobrança do seguro, que vai passar a se chamar SPVAT, o Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. A votação deveria ter ocorrido antes do fim de 2023, mas o projeto continua em tramitação. Segundo a Caixa Econômica Federal, a falta de uma definição da lei que reformula o seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito impediu que 9.925 pessoas recebessem um auxílio após a interrupção do benefício. O seguro é pago em casos de morte, invalidez permanente ou individual e para o reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada por danos físicos causados por acidentes com veículos automotores de via terrestre ou por suas cargas. O seguro é destinado a motoristas, passageiros e pedestres ou seus beneficiários. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, aceitou o convite feito pelo futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele vai ser o novo secretário nacional de Segurança Pública.
A troca do comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública era dada como certa por interlocutores de Lewandowski, fontes do governo e integrantes do ministério. A secretaria é comandada hoje por Francisco Tadeu Barbosa de Alencar. Sarrubo vai ter de se aposentar do Ministério Público para assumir o cargo no Executivo. O novo ministro da Justiça disse que convidou Sarrubo por ele ser um homem do ramo e é o que mais entende de combate ao crime organizado. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sofreu desgaste no início do segundo semestre de 2023, quando o governo passou a ser alvo de críticas devido à atuação na área de segurança pública, sobretudo no combate à criminalidade. Na ocasião, seu nome chegou a perder força para a vaga do Supremo Tribunal Federal, segundo interlocutores do governo. Desde 2020, Sarrubo atuou como chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo. A escolha de Sarrubo tem apoio de nomes ligados ao Judiciário Paulista, assim como de integrantes do Supremo Tribunal Federal. O procurador é contemporâneo do ministro Alexandre de Moraes, no MP de São Paulo. Sarrubo contava, inclusive, com o apoio de Moraes para disputar uma das cadeiras abertas no Superior Tribunal de Justiça com a aposentadoria de Laurita Vaz. Em nova fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal faz buscas no Distrito Federal e também no Rio de Janeiro. Na Câmara dos Deputados, agentes investigam um parlamentar. Na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta quinta-feira, a Polícia Federal saiu às ruas do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. O objetivo é identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, que levaram à invasão e depredação das sedes dos três poderes. Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos alvos da ação é o deputado federal Carlos Jordi. Agentes da PF foram até a Câmara dos Deputados para cumprir mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar em Brasília. Também foram em um endereço ligado ao congressista no Rio de Janeiro. Outros 8 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no interior do estado fluminense. Os crimes que envolvem o cumprimento dos mandados de busca e apreensão são a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. E olha só, após ser alvo de buscas na Operação Lesa Pátria, o deputado Carlos Jordi chegou no fim dessa manhã na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro para depor. Ele disse que não conhece ninguém que esteve no dia 8 de janeiro e que não tem nada que possa o incriminar. E mudando de assunto, o edital do ProUni 2024 já foi divulgado em edição extra do Diário Oficial da União. O prazo de inscrições começa a partir do dia 29 de janeiro e vai até o dia 1º de fevereiro. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 6 de fevereiro. O programa Universidade para Todos do Governo Federal oferece bolsas integrais e parciais, com descontos de 50% em instituições de ensino particulares. As inscrições começam a partir da meia-noite do dia 29 de janeiro no portal Acesso Único. Pode se inscrever o candidato que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2022 ou 2023 e obteve média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a 0 na redação. O candidato deve indicar, em ordem de preferência, até 2 opções de curso, instituição de ensino e o turno que deseja. Depois é necessário marcar se quer participar na modalidade de ampla concorrência ou de cotas. Por fim, precisa monitorar a cada dia a nota parcial para aqueles cursos. Se quiser, há a possibilidade de mudar as escolhas, mas sempre valerá a última opção marcada no período de inscrições. Se o candidato estiver dentro da nota de corte e conseguir uma das vagas ao final do prazo de inscrição, ele constará como pré-selecionado. Mas, antes de assumir, ele vai precisar comprovar as informações prestadas no ato da inscrição, como a renda familiar per capita e o certificado de conclusão de curso em escola pública. Se não houver formação de turma, o aluno pode perder a vaga, mas também pode tentar participar da segunda chamada e da lista de espera. E agora trazemos um alerta. Os estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste podem enfrentar uma epidemia de dengue neste ano. O Ministério da Saúde já informou que vai priorizar crianças e adolescentes na vacinação contra a doença.
Enquanto não há doses da vacina contra a dengue suficientes para ampliar a imunização para adultos e nem a aprovação da Anvisa para aplicação em idosos, especialistas avaliam que foi correta a decisão do Ministério da Saúde de começar a proteção por crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade. O público-alvo foi anunciado após uma reunião da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização e segue a recomendação do Grupo de Assessoramento da Organização Mundial da Saúde. A vacina deve ser administrada em um esquema de 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre as doses. Os estudos sobre a eficácia clínica da Qdenga foram realizados em uma pesquisa com mais de 20 mil crianças e adolescentes entre 4 e 16 anos de idade no Brasil e outros 7 países. Este ano, estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste devem enfrentar epidemias de dengue. A estimativa é que até 5 milhões de casos sejam registrados no Brasil. No ano passado, foram cerca de 1.600.000 notificações. Em São Paulo, teve um aumento de quase 20% nos diagnósticos da doença em 2023. E nas 2 primeiras semanas de 2024, a capital paulista já viu mais de 280 casos da doença. O aumento da temperatura e o acúmulo de água da chuva no verão favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, zika e chikungunya. A sociedade tem papel fundamental no combate ao mosquito, adotando medidas simples, como o uso de telas em portas e janelas, areia nos vasos de plantas e a manutenção de ambientes para que fiquem livres de entulhos e lixo. É importante eliminar objetos com água parada, independentemente da exposição ao sol. As piscinas podem se tornar criadouros potenciais, por isso é recomendado que elas sejam esvaziadas quando não estiverem em uso ou tratadas de forma adequada após as chuvas. E veja a seguir, Justiça do Maine recoloca Donald Trump na disputa à presidência no estado. E ainda, governo paquistanês revida ataques iranianos e bombardeio que chama de esconderijos terroristas no país. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais dessa quinta-feira. A tensão cresce entre Irã e Paquistão. Nessa quinta-feira, o governo paquistanês lançou ataques contra o que chamou de esconderijos terroristas no país, depois de ter sido bombardeado. Nesta manhã, o Paquistão empreendeu uma série de ataques militares de precisão altamente coordenados e especificamente direcionados contra esconderijos terroristas na província de Sistão-Baluchistão, no Irã. Vários terroristas foram mortos durante a operação baseada em inteligência com o codinome Morte-e-Saranchar. Mas a televisão iraniana afirma que mulheres e crianças morreram na ação. Os atentados paquistaneses se seguem aos ataques que o Irã realizou na terça-feira contra o que alegou serem posições de um grupo terrorista iraniano no Paquistão. O primeiro-ministro interino paquistanês, Anwar-ul-Haq Kakar, decidiu interromper sua visita ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e regressar ao país. A China se ofereceu, nesta quinta-feira, a mediar os diálogos entre Islamabad e Teherã, após a troca de ataques. O Paquistão, que possui armas nucleares, e o vizinho Irã estão combatendo insurreições ao longo de suas zonas fronteiriças. Os dois lados se acusam frequentemente de permitir que grupos insurgentes operem no território um do outro para lançar ataques. As ações mais recentes se somam às múltiplas crises no Oriente Médio, onde Israel trava uma guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. E um bombardeio que buscava atingir traficantes de drogas no sul da Síria deixou pelo menos 9 civis mortos nessa quinta-feira. O exército jordaniano costuma anunciar operações regulares contra o tráfico de armas e drogas nessas áreas do sul da Síria, controladas pelo regime.
O Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirmou que aviões militares bombardearam casas e um armazém no sudeste da província de Sueida. A ONG também disse que ainda não é possível confirmar se há traficantes de drogas entre os mortos. A Síria se tornou um narco-estado onde floresce o comércio ilegal de Captagon, uma anfetamina destinada principalmente aos países do Golfo, com a Jordânia como uma rota de trânsito para este comércio. E um promotor antimáfia do Equador que estava investigando aquele ataque armado ao canal de televisão TC no dia 9 de janeiro foi assassinado nesta quarta-feira na cidade de Guayaquil. O crime ocorreu na cidade de Guayaquil. César estava investigando o ataque armado ao canal de televisão TC em 9 de janeiro. Veículos de comunicação locais divulgaram imagens da caminhonete do promotor com vários tiros na janela do motorista em uma avenida. A Procuradora-Geral do Equador se manifestou sobre o caso. Diante do assassinato do nosso colega César Soares, promotor da Unidade Nacional Especializada em Investigações contra o Crime Organizado Transnacional, seria enfática. Grupos do crime organizado, criminosos, terroristas, não impedirão nosso compromisso com a sociedade equatoriana. Seguiremos com mais força e comprometimento. Continuaremos com mais força e compromisso. O ataque ao canal TC foi um dos primeiros atos criminosos que o Equador sofreu após a fuga do poderoso Adolfo Macias, conhecido como Fito, líder da principal gangue do país. Ainda não está claro quem está por trás desse ataque, na qual homens encapuzados ameaçaram jornalistas e outros funcionários com pistolas, rifles e granadas. E trazemos atualizações sobre a corrida presidencial americana. O Tribunal do Maine suspendeu a decisão sobre Donald Trump até o veredito da Suprema Corte. O ex-presidente havia sido barrado de concorrer nas primárias do Partido Republicano nesse estado. Vários estados cogitam a possibilidade de excluir Trump da disputa à indicação presidencial no Partido Republicano por seu papel na invasão do Capitólio, realizada por seus simpatizantes em 6 de janeiro de 2021. A Suprema Corte do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira que não ponderaria sobre a decisão da máxima autoridade eleitoral estadual de vetar o ex-presidente Donald Trump das primárias presidenciais no estado, à espera de que a Suprema Corte do país se pronuncie sobre um caso similar no Colorado. Na ocasião, o estado decidiu que ele não era elegível para aparecer nas cédulas das primárias presidenciais, com base na 14ª emenda da Constituição americana, que proíbe pessoas que participaram de uma insurreição ou rebelião de ocupar um cargo público. Mas agora caberá à Suprema Corte do país se pronunciar sobre a decisão no Colorado. Em paralelo, a corrida presidencial segue e Trump venceu com folga o primeiro teste para a nomeação do Partido Republicano, que aconteceu nesta segunda-feira em Iowa. A vantagem foi considerada inédita, com 30 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis. O terceiro lugar ficou com a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. A próxima disputa será na semana que vem, em um estado considerado mais moderado, em New Hampshire. E o ex-presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, foi sancionado pelos Estados Unidos por acusações de corrupção. O Departamento de Estado vetou a entrada do guatemalteco ao acusá-lo de corrupção por supostamente ter aceitado subornos em troca do desempenho das funções públicas. O anúncio acontece 2 dias depois da posse do sucessor de Giammattei, o progressista Bernardo Arévalo, que enfrentou uma ofensiva judicial encabeçada pela procuradora-geral Consuelo Porras, apoiada pelo ex-presidente. Giammattei esteve na última semana em Washington, onde fez um discurso diante da Organização dos Estados Americanos, em que criticou as restrições de vistos de entrada nos Estados Unidos para mais de 100 deputados. Nos últimos 3 anos, o governo de Joe Biden vetou a entrada ou impôs sanções a quase 400 pessoas, entre elas funcionários e representantes do setor privado, acusados de corrupção e de minar a democracia na Guatemala. Giammattei manteve uma relação tensa com Washington, sobretudo nos últimos meses, em que a Casa Branca apoiou o novo presidente Arévalo diante da batalha contra a justiça. Essa edição fica por aqui diretamente de um paraíso tropical com muita beleza natural.
Prepare-se porque as imagens são incríveis. Essas são as Ilhas Virgens Britânicas, uma mistura de beleza natural com arquitetura moderna. As ilhas estão a leste de Porto Rico, sendo banhadas pelas águas do Mar do Caribe. Elas fazem parte do arquipélago das Ilhas Virgens, composto pelas Ilhas Virgens Britânicas, as Ilhas Virgens Americanas e as Ilhas Virgens Espanholas, pertencentes a Porto Rico. O nome oficial do território é somente Ilhas Virgens, tanto que nos passaportes consta apenas esse nome. O termo britânico é geralmente usado para distingui-lo dos outros territórios vizinhos pertencentes a este arquipélago, que são compostos por cerca de 40 ilhas, onde apenas 11 são habitadas. E aí, 1h25 minutinhos, não deu vontade de largar tudo e ir direto para lá para curtir a vida? Lugar maravilhoso. Muito obrigada por essa companhia. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouquinho, Juliana Dariva chega com mais informações para você. 1h50. Uma ótima tarde e a gente se vê novamente amanhã, sexta-feira. Até lá.